eu sou a Luana Luna. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um filme muito importante no jornalismo, Faces da Verdade. Este é mais um episódio da série Jornalismo em Cena, Verdades que o Cinema Conta. No episódio de hoje, a gente vai dar uma resumida no filme e, a partir disso, nós vamos discutir sobre sigilo das fontes, informação em off, apuração, riscos do jornalismo investigativo e assédio judicial aos jornalistas. Mas antes da gente partir para a nossa análise, eu vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. O filme Faces da Verdade é uma história de ficção, mas é inspirado numa história real. Em 2005, a jornalista norte-americana Judith Miller, do New York Times, foi presa por se recusar a revelar sua fonte. Foi um caso de vazamento na imprensa da identidade de um agente da CIA, Agência Central de Inteligência. Nos Estados Unidos, conforme a gente vai ver no filme, revelar a identidade de um agente da CIA é crime. O filme começa com a tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos. O governo, então, quer investigar o responsável e manda uma agente da CIA à Venezuela para investigar se esse país está envolvido. A agente é Erika Van Doren e ela informa ao governo que a Venezuela não estava envolvida no atentado, mas mesmo assim, um avião americano atacou bases militares na Venezuela em retaliação à tentativa de assassinato. A filha de Erika Van Doren é uma criança pequena e ela estuda na mesma turma do filho da jornalista Rachel, que é a protagonista do nosso filme. Rachel é correspondente de política nacional do jornal Sunday Times. A gente vê durante o filme todo o ambiente de redação de um jornal, reunião de pauta, concorrência entre os jornais pelo furo da reportagem, preocupação da equipe de jornalistas com a objetividade e o uso de fonte anônima. Sobre fontes anônimas, já temos um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Mas voltando ao filme, um fato importante aqui para o nosso vídeo. A fonte é anônima, mas o jornal confirma a informação antes de publicar. Assim como no Brasil, o jornalista nos Estados Unidos tem o direito de preservar a identidade da sua fonte. Só que no caso da reportagem de Rachel, tem uma lei nos Estados Unidos, de 1982, que é o Ato de Proteção à Identidade da Inteligência. A lei é clara. Um oficial do governo não pode divulgar a identidade de um agente da CIA. É crime. O jornal se preocupa em saber se essa fonte é um funcionário do governo, mas Rachel não informa quem é a fonte. A gente vê no filme que ela fez os procedimentos jornalísticos corretos, confirmou a informação dada pela fonte e, na véspera da publicação, informou Erika Van Doren que no dia seguinte sairia uma matéria onde ela seria citada como agente da CIA. Avisar a pessoa mencionada numa matéria antes da sua publicação, para que ela não seja pega de surpresa e tenha um direito de resposta, é um procedimento ético no jornalismo investigativo. Isso é importante a gente frisar. A matéria de Rachel foi bombástica, porque expôs a identidade de uma agente da CIA e apontou que os ataques dos Estados Unidos à Venezuela foram injustificados. A CIA, então, começa a investigar quem teria vazado a informação. Se foi alguém de dentro da CIA, eles passam a desconfiar de traição até da própria Erika. Segundo os agentes da CIA, a jornalista seria obrigada a revelar sua fonte quando sofresse um processo judicial. O objetivo da CIA, naturalmente, era processar a pessoa que vazou a informação para a jornalista. Segundo o promotor de justiça, não revelar a fonte seria desacato e, consequentemente, prisão. A jornalista Rachel enfrenta um processo judicial. Mesmo que a repórter tenha o direito de proteger a fonte, neste caso, o governo federal vai pressionar para que ela revele a fonte porque alega segurança nacional. É aí que fica o dilema. O direito do jornalista garantido por lei de não revelar a fonte e a proteção da segurança nacional que justifica a pressão para que ela revele a fonte. Também por lei, se alguém, mesmo não sendo do governo, souber a identidade de um agente da CIA, essa pessoa está proibida de revelar a informação. Pelo interesse do governo federal, o processo contra a jornalista correu mais rápido do que o normal, as audiências foram muito rápidas,
Até a defesa da jornalista foi prejudicada, o juiz negou o pedido de prazo para a defesa se preparar. Alegando a defesa da segurança nacional, a prisão de Rachel foi imediata, já que ela se recusa a revelar a fonte. Uma coisa interessante aqui para a gente é que o sigilo da fonte foi total. Nem os editores do jornal conheciam a fonte. A jornalista prometeu total confidencialidade. Como a informação foi confirmada depois da apuração, os editores concordaram em publicar a história sem saber a fonte original. Na prisão, a jornalista permanece irredutível. O jornal Sunday Times é condenado a pagar uma multa diária de $10.000 enquanto a fonte não for revelada. E a jornalista, que estava numa unidade prisional onde as mulheres ficavam pouco tempo, vai permanecendo, mesmo com o empenho do seu advogado. A jornalista Rachel foi indicada para concorrer ao prêmio Pulitzer na categoria Reportagem Investigativa, não ganhou o prêmio e foi informada disso na prisão. O filme Faces da Verdade enfatiza muito os valores morais no exercício do jornalismo. O que é interessante para a gente? Se uma informação é verdadeira, logicamente sendo comprovada com uma apuração, o meio pelo qual o jornalista soube disso, a sua fonte, não importa. Para Rachel, revelar a fonte seria trair sua integridade. Por isso, ela se declara disposta a ir presa para manter o sigilo da fonte. Mas a reportagem também tem outras consequências. A agente da CIA descoberta, Erica, é assassinada, e isso também tem um preço na vida pessoal da jornalista. O marido a abandonou depois que ela ficou 7 meses na prisão. Nem o marido da jornalista entende a sua determinação. Ele chega a perguntar para ela a identidade da fonte e fica decepcionado quando ela coloca o jornalismo acima do casamento deles. Depois de meses, a mídia perdeu o interesse pela história de Rachel e ela passou a ser a prisioneira mais antiga da unidade prisional. Ela perdeu a custódia do filho. A cadeia é um ambiente hostil. Rachel leva uma surra das presas. Tudo isso em nome do princípio jornalístico do direito ao sigilo da fonte. Com a multa diária, até o jornal pressiona Rachel a revelar sua fonte. O único que entende a nobreza da jornalista é o advogado. Comovido com a sua determinação, ele concorda até em fazer a sua defesa de graça. Os argumentos da defesa foram muito interessantes. Depois de quase 1 ano de prisão, a defesa alegou que se a jornalista revelasse a fonte, nenhuma fonte mais falaria nem com ela, nem com seu jornal. Ou seja, ela perderia a credibilidade. E a gente sabe que o maior patrimônio do jornalista é a sua credibilidade. E mais, o direito de o governo manter a jornalista presa não intimidaria outros jornalistas? Não seria o início de uma censura velada? E como ficaria a fiscalização do poder, que é o que o jornalismo investigativo faz? Crimes de autoridades não seriam mais denunciados, já que a imprensa ficaria intimidada. Jornalistas teriam medo de investigar. Isso não afetaria o direito à informação da população? Afinal, o jornalista tem o dever de informar e a sociedade tem o direito de saber. O governo não estaria com uma atitude autocrática por trás da justificativa de proteger a segurança nacional? Isso não abriria precedentes para a prisão de outros jornalistas? Uma pergunta que o advogado faz ao juiz que eu achei brilhante. Qual é a natureza de um governo que não tem medo de prestar contas à sociedade? A intenção de Rachel era informar e ela defende os valores da profissão. O jornalista investigativo principalmente atua para denunciar irregularidades em prol do interesse público. Por isso, prender jornalistas não é para um país que protege seus cidadãos. O único que fica do lado de Rachel é seu advogado, e ele faz uma defesa comovente. Mesmo com a defesa comovente do advogado, no julgamento a sentença de prisão foi mantida. A Justiça concluiu que casos que envolvam a segurança nacional, se os jornalistas se recusarem a cooperar, a sentença vai ser a prisão. A sentença final foi dada depois de quase 1 ano de prisão provisória. No final,
Rachel consegue um acordo para a redução da pena para 2 anos, em troca de revelar a sua fonte. Foi a filha pequena de Erika Van Doren, que estudava na mesma escola do filho da jornalista. A criança contou que a mãe estava numa missão secreta na Venezuela. No final das contas, a jornalista ficou quase 1 ano presa, foi condenada a mais 2 anos por obstrução à justiça e teve que revelar a sua fonte depois de tanto sacrifício. O que esse filme traz de interessante para a gente aqui do jornalismo discutir? Não cabe aqui discutir a lei dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o sigilo da fonte, em certos casos, é determinado pelo Código de Ética dos Jornalistas, sendo, portanto, um dever ético. Com relação aos critérios para o sigilo da fonte, eu falo isso em outro vídeo, no vídeo sobre fontes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O sigilo da fonte também é garantido pela nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Ou seja, o jornalista ele não só tem o direito de manter o sigilo da fonte garantido por lei, como a sociedade tem o direito à informação. Sobre informação em off é aquela informação que o jornalista não pode revelar. Ele não pode revelar nem a fonte, nem a informação que ele recebeu. Nesse caso, a informação apenas direciona a investigação. Foi o que aconteceu nesse filme. A informação que a criança passou para a jornalista foi uma informação em off, porque ela foi o ponto de partida para uma investigação. A jornalista, inclusive, confirma a informação com outras fontes. Eu também falo sobre informação em off no vídeo sobre o sigilo da fonte. Os riscos do jornalismo investigativo. É claro que o jornalista, por mais que tenha o trabalho de informar a sociedade, ele tem que prezar primeiro a sua segurança. A questão é refletir sempre se vale realmente comprometer a sua vida para publicar uma história bombástica, como fez a jornalista do filme. Ela mesma se arrepende de ter publicado. Assédio judicial, infelizmente, é uma realidade não só no Brasil. Quando eu falo de assédio judicial, eu me refiro a processos ou ameaças de processos judiciais contra jornalistas no exercício da profissão. Principalmente os jornalistas investigativos, ao cumprir o seu dever de fiscalizar o poder, de denunciar irregularidades, acabam sofrendo de assédio judicial. Instituições como a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e também a Repórter Sem Fronteiras, atuam em prol do jornalismo e monitoram o assédio judicial a jornalistas. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links dos sites dessas duas instituições. Vale a pena conhecer o trabalho deles. Com relação ao assédio judicial, ele acaba funcionando como uma forma de censura. A imprensa fica intimidada devido à sanção penal que ela pode sofrer e acaba não fiscalizando o poder, principalmente os governos, as autoridades. E eu deixo aqui para finalizar a nossa análise a pergunta do advogado de defesa de Rachel. Qual é a natureza de um governo que não tem medo de prestar contas à sociedade? Nenhum governo democrático pode utilizar a lei para calar ou intimidar a sua imprensa. É muito importante a gente pensar nisso. O papel da imprensa é crucial para o exercício da democracia. Mas e você, jornalista? O que você acha de tudo que a gente falou aqui? Já assistiu a esse filme? Vale muito a pena. Tem algum ponto de vista diferente? Tem alguma história de processo ou ameaça de processo judicial por alguma reportagem? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe seu like, se inscreve no canal. A gente fica por aqui. Um grande abraço!